O primeiro slide que eu queria mostrar para vocês, eu chamei esse slide de vantagens competitivas. Na verdade, eu procurei aí conjugar os três fatores de produção da economia: trabalho, terra e capital. Então, existem dentro desses três pilares 5 países que conseguem conjugar esses três pilares: trabalho, terra e capital. Ou seja, no trabalho, são países que têm uma população urbana maior do que 70 milhões de pessoas. Com relação à terra, são países que têm área agrícola maior que 30 milhões de hectares. E com relação ao capital, são países que têm um PIB maior do que US$ 1 trilhão. Atualmente, nós temos 5 países: Estados Unidos, Rússia, Brasil, Índia e China. E não por acaso são os 5 países que têm o mercado de seguro agrícola mais desenvolvido. Talvez daqui a um tempo outros países vão entrar nesse grupo. México e Indonésia estão bem próximos aí. O México tem um seguro agrícola bem interessante, assim como, por exemplo, a Coreia do Sul, que também está, enfim, nesse caso aí ela só está dentro dos países que possuem um PIB maior do que US$ 1 trilhão. Mas são países que futuramente podem integrar esse grupo, mas atualmente são os países que têm o mercado de seguro agrícola mais desenvolvido. Então hoje eu vou falar de China e vou tentar falar um pouquinho de Brasil também, comparando exatamente esses dois mercados e mostrando o que o Brasil pode crescer e que pode aprender com o mercado chinês. Os dois gráficos aí do lado esquerdo, eles mostram que o Brasil tem algumas questões, algumas situações, alguns dados macroeconômicos muito próximos da China, né? A área agrícola é bem parecida. A China tem cerca de 100 milhões de hectares de terra e o Brasil tem cerca de 70 milhões. E o PIB, o prêmio de seguro não vida, né? É importante até esse conceito, porque no seguro a gente separa o que é vida e o que é não vida. O prêmio de seguro não vida em relação ao PIB é muito próximo, os dois estão por volta de 1% do PIB. Claro, o PIB chinês atualmente é 6 vezes maior que o brasileiro, então eles têm um prêmio muito maior. E quando a gente passa especificamente para o seguro agrícola, atualmente a China tem ao todo, e desculpa, eu falei agrícola, mas é rural. Quando a gente fala de rural, a gente está englobando agrícola, pecuário e florestas comerciais. Então, quando fala de seguro rural, a China tem hoje atualmente US$ 7 bilhões de prêmio, enquanto o Brasil tem atualmente 500 milhões de prêmio. Vocês podem ver que o seguro, por exemplo, o seguro florestal da China, ele é maior do que o seguro agrícola do Brasil. E o seguro florestal aqui no Brasil também é muito novo, é muito incipiente. Então eles têm um mercado muito grande, é um mercado com crescimento, e o IRB atualmente opera nesse mercado porque eles têm também uma demanda muito interessante de resseguro e acabam passando parte do prêmio de seguro do mercado para resseguradoras internacionais, entre elas o IRB. Nós estamos operando lá desde 2014. E aí eu queria falar também sobre algumas diferenças que podem explicar parte dessa diferença, desse gap, dessa distância entre o prêmio que é gerado na China e o prêmio que é gerado no Brasil. Primeira diferença é a penetração do seguro agrícola. Quando eu falo de penetração, é o quê? É a área segurada sobre a área plantada dentro do país. Na China, o seguro agrícola ele é obrigatório para o produtor que vai buscar um crédito no banco. Então, o produtor que tem aquele crédito, ele é obrigado a contratar um seguro. Diferente aqui no Brasil, que ele não é obrigado. Então, por isso, nós temos essa diferença, né? Quase 70% da área plantada chinesa é segurada contra 15% no Brasil, e talvez isso aí seja até uma oportunidade para o mercado brasileiro, que tem um espaço muito grande para crescimento. O outro é a subvenção governamental. Pode até parecer meio estranho falar isso, a gente vê um governo aí falando muito em reduzir gastos públicos, gastos governamentais, mas trabalhando com o seguro agrícola, hoje a gente vê que é muito importante que os países tenham subvenção governamental. Estados Unidos, né, os Estados Unidos têm muito subsídio do governo para o seguro agrícola, porque o seguro agrícola é um seguro caro. Quando o atuário vai precificar um seguro agrícola, enfim, a taxa o custo do seguro agrícola é muito alto. Você tem cultivos, eu falei ali, cultivos podem chegar a 15%, você tem um milho plantado no inverno, a taxa pode chegar a 15%. Então é muito alto, é muito caro para o produtor contratar um seguro agrícola com ele pagando 100% do prêmio.
trigo está por volta de 10%, então é muito caro para o produtor conseguir contratar esse seguro, então por isso que nos países que têm um mercado de seguro agrícola desenvolvido, nós temos uma parcela fundamental do governo pagando parte do prêmio. Na China, não só o governo central, mas as províncias também pagam. Né? A gente tem também pagamento por parte de todas as províncias da China pagam uma parte, uma parcela do prêmio para o segurado. Então o segurado paga aí em volta de 20% do prêmio, o governo paga o resto. E no Brasil hoje, se for comparar o que o governo pagou de subvenção ao seguro rural contra o total do prêmio, esse valor está por volta de 18%. E aí a gente fala também enfim, de não importar alimentos, caso tenha alguma quebra de safra. A gente fala de uma catástrofe que poderia acontecer com uma queda de safra que poderia gerar um dispêndio muito maior do governo. Então, um item muito importante que todos os países que têm um mercado agrícola bem desenvolvido, eles têm uma subvenção do governo. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei, eu falei, por exemplo, que a Argentina ela tem um mercado agrícola muito interessante, só que a Argentina não tem a subvenção no seguro rural. Então, se a gente pega, às vezes, uma plantação numa província da Argentina que está muito próxima de uma do Brasil, ou seja, tem ali o mesmo clima, a gente vê que a do Brasil ela tem uma taxa de seguro muito maior, exatamente porque em alguma parte do Brasil a gente tem essa subvenção e consegue gerar uma taxa atuarial justa. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, que teria uma taxa menor. A China, como tem essa subvenção muito forte, enfim, quando a gente recebe os dados das seguradoras, a gente consegue ver que as taxas são bem adequadas com relação, claro, com relação ao histórico, com relação ao risco, com relação à zona climática. Então as taxas são bem adequadas muito por conta disso, que existe um suporte do governo que, se não existisse, geraria o que a gente chama de antisseleção, ou seja, só o produtor ruim ia contratar o seguro. O bom não ia contratar porque ia achar muito caro. Aqui eu quis falar sobre a dispersão geográfica do seguro agrícola na China e no Brasil. A gente vê que no Brasil existem áreas, claro, não vou nem falar aí de Amazônia, porque a reserva legal, você não pode plantar nessa área, mas você tem áreas em verde escuro que existe pouca penetração do prêmio do seguro, a gente chama de novas zonas agrícolas do Brasil. Tem a região do Maranhão, do sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, tem também o oeste do Mato Grosso, que são zonas que poderiam ter um seguro agrícola mais desenvolvido, mas está melhorando. São zonas onde o seguro agrícola está melhorando. A gente acha que no futuro isso pode desenvolver ainda mais. O mercado de seguro agrícola do Brasil é muito bom, mas até comparando com a China, até pelo tamanho do país, a gente vê essa diferença. A China é interessante, eu até queria mostrar uma coisa aqui, porque a China está em diversas zonas climáticas. Essa parte sul, essa barriga do sul da China aqui, o Trópico de Câncer passa mais ou menos por aqui. Então você tem uma região tropical, uma zona tropical na China. Então, por exemplo, essa zona você consegue plantar frutas e outros cultivos tropicais. Por exemplo, a China produz 2 vezes mais banana do que o Brasil. É interessante, a gente acha que aqui no Brasil a gente produz muito, mas eles produzem 2 vezes mais, só produzindo nessa zona do sul, província de Cantong, província de Hainan, que você produz muita fruta tropical. Do lado tem a província de Yunnan, aqui também, que você tem um cultivo forte de tabaco. A China é o maior produtor de tabaco do mundo, o Brasil é o segundo maior, que também é um cultivo que você vê, quando você for ver a lista dos países que mais produzem, são todos países que estão dentro da zona dos trópicos. Mas além disso, a China tem, claro, regiões montanhosas, regiões mais frias, que você consegue plantar cultivos de inverno, né? Você tem aqui essa área aqui de Xinjiang, que tem uma produção forte de algodão. Aqui na Inner Mongólia é uma produção, enfim, aqui é mais florestal. E o norte da China, aqui em Heilongjiang, que é a fronteira com a Rússia, Liaoning, Xilin, você tem uma produção de milho muito forte, né? A China é o segundo maior produtor mundial de milho, só perde os Estados Unidos, que tem lá na região do Corn Belt. Eles têm uma produção muito forte de milho também. O centro da China também é muito importante, produção de arroz. Ou seja, a China, se você for pegar os maiores produtores agrícolas do mundo, a China lidera
em diversos cultivos, né? Talvez o único que ela está meio longe é a soja e por isso que ela importa, como a gente viu nas palestras anteriores, por isso que ela importa tanto a soja do Brasil, que a soja só pode ser plantada no verão e aí talvez até para alimentar. Eles produzem muito arroz, talvez até pela alimentação das pessoas e produzem muito milho também, porque a China também é um grande produtor de carne suína e uma das principais matérias-primas para alimentar o suíno é o milho, que é uma das principais matérias-primas para a ração de milho, para a ração do suíno. Então, por isso que na China eles preferem na safra de verão produzir o arroz e o milho em detrimento da soja, por isso acabam importando a soja do Brasil e é até bom, isso aí é muito bom para a nossa balança comercial. Como a palestra é sobre tecnologia, pediram para falar um pouquinho sobre isso também, então eu queria fazer algumas comparações do mercado agrícola chinês com o mercado brasileiro. O mercado chinês com relação à tecnologia está muito mais desenvolvido que o brasileiro, né? A primeira imagem é um celular com os aplicativos isso já ocorre há muito tempo na China, falando especificamente de seguro agrícola. Um produtor ele reclama uma perda, liga para a seguradora, então a seguradora tem que enviar, como qualquer seguro, tem que enviar um regulador para verificar essa perda, esse sinistro. E na China, já há algum tempo, esse regulador de sinistro vai com um aplicativo na plantação, então ele consegue tirar foto, ele consegue medir pelo GPS, consegue passar a informação para a seguradora de uma forma muito mais rápida. E no Brasil até, enfim, eu acho que agora é a primeira safra que algumas seguradoras já estão usando esse aplicativo, mas tem algumas que não. Ainda vai o regulador com um calhamaço de papel na mão, tem que medir tudo manualmente, anota, e a plantação ela está sempre num lugar difícil acesso, não tem sinal de celular, então ele acaba voltando com todo esse papel, tem que mandar para a seguradora, então demora muito para enviar a informação para a seguradora, demora muito até para a seguradora pagar ao produtor, então esse aplicativo aí foi interessante, hoje a gente está desenvolvendo mais isso, é a tecnologia entrando como como redutor de custo, como redutor de papel, de papelada e de burocracia também. A segunda imagem de cima, eu queria falar muito sobre commodities também, porque eu falei aí há 3 slides atrás que o mercado de seguro pecuário no Brasil ele é muito pequeno. Tem alguns motivos para isso. Por exemplo, o nosso regulador SUSEP até hoje, para um produtor pecuário contratar um seguro, ele só pode contratar se tiver a morte do animal. Eu já tive alguns eventos com produtores de gado, eu vou perguntar para eles, para tentar desenhar algum produto de seguro pecuário, e eles falaram para mim, Thiago, seguro hoje para morte não me atende, porque eles conseguem fazer um controle da morte do animal. Então, na China, nós temos produtos que não cobrem a morte do animal, mas tem muita demanda dos produtores. Por exemplo, como eu falei ali atrás, o milho é a principal matéria-prima da ração do suíno. Então, existe na China alguns produtos que comparam variação do preço do milho, que é a principal matéria-prima, com a variação da arroba da carne. Ou seja, se o preço do milho sobe muito e o preço da carne cai, o seguro pode entrar cobrindo esse produtor, ao contrário aqui do Brasil, que você só pode cobrir a morte do animal. Tem diversos produtos, não só no pecuário, mas no agro também, que, enfim, eles cobrem a produção, mas cobrem também variações de preço na bolsa de mercadorias. A terceira imagem abaixo também é um produto voltado para o mercado pecuário, que não existe no Brasil, são produtos com imagens de satélite, são produtos até mais baratos. Produtos satelitais são muito baratos, têm um custo administrativo muito baixo. O satélite passa, busca a imagem, você já sabe o que tem naquela imagem ali, e a imagem consegue dizer se o pasto está deteriorado ou não. O pasto estando deteriorado, você vai ter que gerar para um produtor de gado, por exemplo, que ele não se alimente daquele pasto e tem que comprar ração, ou seja, é um custo a mais para o produtor. De novo, são produtos que não cobrem morte do animal, mas cobririam perdas financeiras do produtor de gado. São produtos que existem bastante na China, mas só que a gente está desenvolvendo ainda no Brasil, talvez para poder aumentar a receita de um mercado que ainda é muito pequeno aqui no Brasil, ao contrário da China, que é um mercado gigante. E a última, essa imagem é um drone utilizando fertilizante para a plantação.
Isso existe na China, mas é muito pouco ainda. Mas eu acho que daqui a 5, daqui a 10 anos isso aí vai ser usado em larga escala no mundo todo. No Brasil isso não existe ainda, na China está começando a existir isso. Na verdade, também, de novo, tecnologia atuando como redutor de custos. Você tem um drone que pode usar o fertilizante, é muito mais rápido do que você colocar uma máquina no campo, trabalhando ali o dia inteiro. Você tem um drone, você consegue localizar, programar, utilizar o fertilizante de forma correta e talvez possa ser usado também no seguro. Não só ali na parte do produtor, usar um fertilizante, um defensivo, mas também na parte do seguro, ao invés de um regulador ter que ir a campo. Claro que ele vai ter que estar próximo para controlar, mas ao invés de ter que ir a campo e demorar, você pode levar um drone, fazer a medição da produção, fazer a medição da área, ver se está correto e poder também verificar se aquele sinistro avisado foi válido ou não. Enfim, a palestra foi pequena, eu queria falar muito mais, acho que o mercado chinês é um mercado fascinante, é um mercado que a gente poderia falar muito mais. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, quiser conversar um pouquinho com a gente, nós vamos estar à disposição. Obrigado.